Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre a operação de loja, né, a gestão de lojas. E esse é o nosso primeiro papo de 2020, eu aproveito já para desejar um ano de muitas realizações, de muito sucesso, de alegrias, não é, que a gente tenha o discernimento, a sabedoria para enfrentar os desafios que são inerentes ao ato de existir, né? E empresarialmente nem se fala. Isso faz parte da nossa atividade, não é verdade? Bom, antes de começar, eu quero lembrar você que a gente tem um papo também no formato podcast. As principais plataformas de podcast você pode ouvir, quem gosta de ouvir, você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcast, enfim, nas principais plataformas de podcast você também pode ouvir o nosso Papo com Lojista, né? O tema de hoje, que eu quero começar trazendo para a nossa reflexão, para a nossa primeira reflexão do ano, a empresa é um corpo integrado, né? E como tal ela deve ser percebida e gerenciada, administrada, né? E por que eu estou trazendo esse tema? É importante lembrar o seguinte, a primeira missão, o primeiro grande objetivo de qualquer empresa, seja de que natureza for, é gerar resultados. Se uma empresa que não gera resultados não faz sentido, ela perde totalmente a sua razão de existir, não é verdade? Então, o primeiro aspecto é esse, uma empresa precisa gerar resultados. E o que é uma empresa senão um conjunto de setores, um conjunto de departamentos que operam de maneira sincronizadas, de maneira integradas, onde um vai impactando, influenciando os resultados do outro. Ou seja, todos são interdependentes, não é? E por incrível que pareça, nem sempre isso é administrado, ou percebido, ou olhado de uma maneira sistêmica, de uma maneira integrada. Por quê? Eu vejo, por exemplo, vamos para o concreto, né? Eu tenho experiência nesses anos todos de consultoria, onde a gente entra em muitas empresas e encontra situações extremamente conflituosas, né? Por exemplo, às vezes eu vejo um financeiro absolutamente muito bem intencionado, querendo desenvolver a sua atividade ali no setor, a gerar os resultados que ele imagina serem os melhores para a empresa, mas focado no seu setor. E geralmente um financeiro adora cortar despesa. Então, o foco sempre, não, preciso reduzir despesa, toda e qualquer iniciativa que às vezes a empresa tem, o financeiro não aprova, não concorda, joga contra, endurece, e a gente precisa lembrar que a empresa, como eu disse inicialmente, precisa gerar seus resultados. E às vezes é necessário um investimento para que ela consiga atingir esses resultados. Quer um exemplo concreto? Eu já vi empresa que manda, através da detecção ou da influência do financeiro, que é o gestor responsável pelo quanto a pagar, pelo quanto a receber, pela gestão de tesouraria, né? E começa a empombar e começa colocar dificuldades com relação a gasto de energia, por exemplo. Não, nós precisamos reduzir a conta de energia, está muito alta, então precisamos reduzir as luzes, precisa reduzir o ar-condicionado e tal. E cria, por conta dessa determinação ou dessa influência muito pesada junto aos gerentes de loja, junto aos gestores que estão ali no salão de vendas operando, essa pressão, não é? E isso vai ocasionar o quê? Loja escura, loja desconfortável. Quantas vezes eu já vi cliente dentro de loja reclamando que a loja está muito quente, eu não suporto ficar dentro de um provador, porque é extremamente desconfortável. E a gente sabe que a equipe para trabalhar precisa que o cliente, no mínimo, se sinta à vontade, se sinta bem ali dentro do ambiente de loja. Não é como uma loja escura, onde não se tem a noção exata do que está vendo, ou uma loja feia, porque não é atrativa, você olha de fora, é uma loja que não passa uma boa impressão, porque está muito escura, porque está quente, enfim. Então, é importante entender que o objetivo da empresa é gerar resultado, e mesmo do financeiro. Então, não necessariamente cortar despesa é a única variável no cálculo para se ter um resultado melhor, não é? Às vezes é necessário aumentar um pouco a despesa para que você consiga o resultado. Você aumenta um pouco a despesa e muito mais as vendas, ou seja, eu aumento a despesa, mas proporcionalmente ou acima desse percentual de crescimento de despesa, eu cresço as receitas, o meu resultado vai ser favorável, vai ser positivo. Então, não necessariamente cortar despesa é contribuir de maneira proativa, positiva, para a melhoria dos resultados da loja. Não é? Isso é muito comum. Então, como é importante a integração de departamentos. Então, o financeiro precisa entender o impacto, né, na operação como um todo. O mesmo caso
O mesmo exemplo acontece, e isso é muito comum de acontecer, são empresas que trabalham com crediário, por exemplo. Eu já vi, já participei de reunião onde teve debates fortíssimos, porque o responsável, o gerente da área de crédito e cobrança, não é, batia no peito muito fortemente, alegando que a inadimplência era baixíssima da empresa, dizendo que, com muito orgulho, que esse era um fator positivo dentro da empresa. Ok, se a gente olhar isoladamente para esse número e dizer assim, poxa vida, o meu departamento, que é de crédito e cobrança, eu consigo fazer uma gestão de tal maneira que a minha inadimplência aqui é muito baixa, abaixo da do mercado. Não é? Mas será que isso está contribuindo de maneira proativa para os resultados da loja? Por quê? Porque o setor de vendas, o departamento comercial, precisa dar crédito para alavancar vendas. Não é? A gente bate muito num ponto, quem compra à vista compra pouco. Então, se eu quero melhorar minhas vendas, eu também tenho que ter instrumentos de financiamento, parcelamento, de tal maneira que proporcione o crescimento das minhas vendas, que dê instrumento para os meus vendedores conseguirem colocar mais itens na venda, atender melhor os clientes, propondo uma alternativa de crédito. É para isso que o crediário existe, é um instrumento, é uma ferramenta para ajudar a alavancar o faturamento da empresa, os resultados, a empresa depende desse faturamento. Então, quando simplesmente se endurece na concessão de crédito, não necessariamente está contribuindo, porque endurecer crédito pode inviabilizar um sem número de vendas que seriam positivas, que seriam boas para a loja se realizasse, porque seriam bons pagadores, bons clientes para se conquistar, fidelizar, melhorar o ticket médio da loja. E o analista de crédito, por conta de única e exclusivamente focar a redução da inadimplência, segurar a inadimplência, não dá os créditos necessários, os limites necessários, que seriam ferramentas fundamentais para a alavancagem de vendas. Percebe? Então, não necessariamente bater no peito e dizer minha inadimplência é muito baixa, ok, mas e o impacto que ela está gerando? Claro que precisa gerenciar a inadimplência, né? A gente não vai dizer que a inadimplência não é importante, claro que é, mas ela precisa estar dentro de um contexto. Às vezes é necessário, por incrível que pareça, e eu digo isso com toda segurança do mundo, que eu posso afirmar sem medo, que quantas e quantas empresas eu já fiz consultoria e a gente transformou resultados aumentando a inadimplência. A inadimplência estava muito baixa e melhorando, entre aspas, aumentando um pouco mais, suportando um pouco mais a inadimplência, o faturamento explodiu e percentualmente, proporcionalmente, os resultados foram muito melhores. Porque a inadimplência é só um componente de uma análise de despesas e de custos dentro de uma empresa. Então, se eu aumento, minha inadimplência é 2%, está baixíssima, eu subo ela para 5%, mas eu duplico, triplico meu faturamento, não é? Então, quanto que vai representar essa inadimplência? Às vezes, dentro da carteira, ela cresce um pouco, mas em relação ao faturamento, ela cai. Percebe? Então, não necessariamente segurar a inadimplência dentro, olhando só para a carteira, eu estou fazendo uma boa gestão de crédito e cobrança. Não é? Eu às vezes brinco, eu digo assim, quem dá crédito não deveria ser a mesma pessoa que cobra. Por quê? Porque quando vai dar crédito, fala, esse aqui vai me dar trabalho para cobrar e segura, não dá o limite que acha que deveria dar inicialmente. E acaba impactando onde? Lá na ponta, na venda, porque o vendedor não vai ter limite disponível para poder trabalhar com o cliente. Percebe como é importante essa integração? Então, o setor de análise de crédito e cobrança, assim como o financeiro com o comercial, precisam estar integrados para poder entender necessariamente como é que funciona a operação e quais são os objetivos. Assim como o contrário, eu estou colocando do ponto de vista do analista de crédito. Vamos inverter, não é? Porque geralmente na loja, o cliente que é o bom pagador, aquele cliente que geralmente tem muita responsabilidade, muito comprometimento, é muito sério com seus compromissos, você pode dar 1 milhão de limite, ele também não vai gastar, ele só vai gastar aquilo que ele acha que pode pagar, não é verdade? Quem que toma muito crédito facilmente? Geralmente o mal pagador. E esse quer comprar muito num crediário e pressiona o vendedor que ele quer limite, quer limite, quer limite. E a equipe de vendas vem pressionar o setor de crédito, às vezes para os clientes inadequados. Então é importante que o gestor de vendas também entenda isso, que consiga fazer uma avaliação, um acompanhamento de, para os bons clientes, eu preciso brigar por crédito, preciso
provocar um aumento de limites para que eu consiga ter mais espaço de vendas, assim como ter todo o cuidado do mundo e não aceitar simplesmente a pressão da equipe de vendas para clientes que não têm um nível de responsabilidade ou de comprometimento ou de perfil de tomada de crédito adequadas. Né? Percebe? Então é importante que o gestor comercial entenda os desafios do pessoal que está no setor de crédito e cobrança e vice-versa, para que se possa chegar no ponto de equilíbrio ideal. Isso é gestão, isso é administrar. Por isso a importância do administrador entendendo e integrando essas áreas, para que não simplesmente se tenha confrontos, conflitos, setores da empresa em pé de guerra, né? Um querendo matar o outro ali, quando na verdade os dois dependem do somatório geral disso, que são os resultados que a empresa proporciona. Né? Um outro exemplo típico é a equipe comercial pressionar por conta de compras, de novidades, de mais mercadoria que estão procurando, sem se preocupar com a cobertura de estoques que a empresa tem. Né? A empresa precisa gerenciar o seu volume de estoques em função do seu volume de vendas, que vai gerar o quê? Cobertura de estoques e o giro. Que a gente sabe que hoje giro é fundamental. Antigamente, estoque era força. Eu me lembro há muitos anos, quando os lojistas batiam no peito e diziam, aqui minha força, né? Uma loja com estoque abarrotado. Hoje você olha, quando vê uma loja assim, e diz, coitado, né? Não está conseguindo ter lucro, porque ele está mobilizando capital em estoque. Então, o grande desafio dos compradores, geralmente, é ter o mínimo estoque possível e o máximo de variedade dentro do mix, para apresentar um mix atraente, manter novidades na loja e tal. Então, realmente é extremamente desafiador você trabalhar com planejamento de compras, verbas de compras, conseguir dar as coberturas necessárias, etc. e tal. É extremamente desafiador. Então, o departamento de vendas precisa entender que o comprador também está entre esses dois extremos, sendo pressionado pelos dois lados. Ele precisa ter o máximo giro possível para que dê rentabilidade para a empresa, ao mesmo tempo não pode perder venda por falta de mercadoria, não é? De trazer novidades para a loja, porque isso é fundamental para manter, para reter os clientes, para atrair novos clientes, para motivar a equipe de vendas. Então, porém, a equipe de vendas também precisa entender que não adianta só ficar pedindo novidade, 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 sem um esforço necessário de conseguir colocar para fora o estoque que já tem. Então, é um trabalho integrado, assim como com o financeiro. Eu vejo o financeiro bloqueando, às vezes, promoções que a empresa precisa fazer para baixar os seus estoques mais antigos, para abrir espaço para novidades dentro da loja, e o financeiro fica jogando duro, né? Também impedindo, porque não olha o outro lado, olha exclusivamente o markup, né? A margem, e aí, por conta disso, faz contas e segura. Né? Quando, na verdade, fazendo isso, as vendas caem, o estoque envelhece, não entra novidade na loja, a tendência é perder cliente, desmotivar a equipe de vendas, porque não chega novidade, os clientes entram na loja, especialmente os clientes frequentes, eles entram na loja, dão aquela passeadinha e olha, isso aqui eu já vi, o que você tem de novidade? Né? E vai trazer pressão em cima da equipe de vendas. Por falar em equipe de vendas também, eu acho importante a gente lembrar que a equipe de vendas, os vendedores, precisam entender que a empresa depende de resultados do esforço deles no sentido de manter uma loja bacana, uma loja bem arrumada, bem organizada. Então é importante que os vendedores também se comprometam com essa arrumação. Vou dar um exemplo, o que eu quero dizer com isso, que eu vejo acontecer. Muitas vezes, geralmente, né, as lojas separam o salão de vendas em seções, né? E cada seção normalmente é distribuída, é atribuído para um determinado elemento da equipe, né? Ou seja, cada um tem a sua seção. E qual que é a responsabilidade? Terminou de atender, está tranquilo, vai dar uma geral na sua seção para ver se está faltando alguma coisa para repor e tal, ou na sua própria venda. Terminou de vender, atendeu o cliente, vai lá no estoque e repor as mercadorias do salão de venda. Geralmente a maioria trabalha assim, com essa política, né? Então eu vejo alguns vendedores, algumas vendedoras, para economizar as idas no estoque, vem e carrega o salão de vendas, não é? Especialmente quem trabalha com confecção sabe disso. Uma arara tem um determinado número de cabides que fica adequado, dependendo do perfil, do tipo de mercadoria que está ali, que vai dar mais harmonia e possibilidade dos clientes
conseguirem visualizar com mais tranquilidade, de maneira que fica bonito, bem exposto e não atrapalha os clientes de visualizarem as peças que estão expostas ali, né? E eu vejo, às vezes, arara que para 20 cabides, no braço da arara, com 40 cabides ali. Por quê? A gente sabe que, eu costumo dizer assim, isso aqui é trabalho de preguiçoso, né? Para evitar ter que estar indo toda hora lá no estoque, sobrecarrega o braço da arara para deixar bastante abastecido, do ponto de vista do vendedor, né? E que tem até a sua justificativa, como não é só preguiça, não é questão disso. Muitas vezes eu vejo vendedores falando, não, mas Hermelino, quanto mais tempo eu ficar aqui no salão de vendas e tal, eu não perco a minha vez, e eu estou mais disponível para atender, eu tendo a vender mais e tal. Ok, é um argumento, é plausível, não é? Tem a sua lógica, mas se eu ficar só no salão de vendas e o salão ficar desabastecido, eu não vou ter o que vender. Então, eu preciso juntar essas duas coisas, eu preciso da equipe disponível no salão de vendas e preciso de mercadoria exposta, senão eu vou vender o quê? Não é verdade? Então é importante esse equilíbrio. Compete ao quê? Aos gerentes acompanharem, distribuírem essas tarefas para que sejam feitas de maneira adequada. Não é? Para que não se faça, por exemplo, esse caso de sobrecarregar um braço de arara. Quantas vezes a gente vê numa loja, o cliente chega e vai olhar isso já aconteceu comigo. Você vai tentar olhar uma peça que está na arara e cai o primeiro, que aquilo está no limite, a hora que você mexe aqui, cai o primeiro cabide, paf, no chão. O que a pessoa faz? Ela pega aquilo, quando muito, né, pega, põe de volta ali e fica com medo de encostar naquela arara. Porque ela encostar ali, ela vai derrubar. Ela não consegue ver as mercadorias que estão expostas ali. Afugenta o cliente. Não é isso que a gente quer com os nossos clientes, muito menos os próprios vendedores. Então, quando eles fazem isso, mesmo que por trás da ideia, da intenção, esteja algo positivo, né, o resultado é negativo. E é aquilo que eu bato sempre. O que interessa para a gente são os resultados. Não faz sentido se trabalhar no sentido oposto, né? No sentido contrário. Então, é fundamental que a gente tenha esse tipo de percepção e entenda os impactos que isso vai dando. Da mesma maneira que no salão de vendas a gente fala sobre a equipe de vendas, os vendedores, as vendedoras, também os operadores de caixa. Não é? Por que eu digo isso? Não adianta a gente olhar, eu já ouvi isso muito de operador de caixa, dizer assim, não, meu caixa é perfeito, é impecável. Chega o final do dia, quando eu fecho o meu caixa, é rigorosamente batido, você abre a minha gaveta, está extremamente organizada, né? E de fato a gente percebe isso. Realmente o caixa é muito bem organizado, tudo certinho, separadinho, com clipe, aquela coisa toda, a gaveta organizada, os lançamentos de vendas, tudo corretos. Só falta observar um detalhe que muitas vezes acontece. Em detrimento ou por conta de se manter essa gaveta e esse caixa, esses lançamentos absurdamente organizados, se despreza o cliente. Quantas vezes? Às vezes a gente percebe um operador de caixa ali focado ali, o cliente chega no caixa e ele não olha para o cliente, não cumprimenta, porque ele está muito preocupado ali em pegar as peças, passar a venda, isso quando a loja não tem terminal de vendas, né, que é feito o check-out, a finalização ali com o operador de caixa, né, fica focado muito nisso e não dá a devida atenção, não interage, não cumprimenta às vezes o cliente ou interrompe a operação. Eu já vi caixa que manda segurar porque ele vai dar uma conferida no caixa para ver se está tudo batido durante o expediente, né? E às vezes o gerente não está percebendo que está acontecendo isso dentro da loja, né? Ou percebe e não toma uma atitude, não analisa o impacto que isso está gerando na qualidade do atendimento. E finalização de venda é estratégico, é como eu falo, tem todo um esforço de atender esse cliente. Primeiro botar esse cliente dentro da loja. Né? Entrar na loja já é um privilégio. Existem quantas portas que esse cliente pode entrar? Dá a preferência de entrar na nossa. Não é? Aí você tem todo um esforço de tentar identificar quais são as necessidades que esse cliente tem, apresentar sugestões, ou seja, fazer todo o trabalho de venda, né? de influência, de convencimento, de apresentar as mercadorias, de encantar esse cliente, de satisfazer os seus desejos e as suas necessidades. E aí, na hora que você leva para finalizar a venda, de repente você tem um operador de caixa assim, que mal olha para o cliente, que dá prioridade para a organização, com isso demora o atendimento e vai estressar o cliente. Então, na hora de botar um docinho na boca do cliente, estressa. Não faz sentido. Qual é a última lembrança que esse cliente vai lembrar da loja? Do estresse, da irritação que ele passou ali na hora de finalizar a venda, a transação.
Não é verdade? Então, como é importante a gente lembrar disso? No salão de vendas também, sabe o que eu vejo? Segurança. Tem loja que coloca o segurança de loja, né? O vigilante dentro da loja. E eu já vi vigia de loja, né? Segurança de loja, olhando feio para cliente, olhando feio mesmo, assim, fazendo aquela, né? Aquela cara amarrada, do tipo assim, eu estou te cuidando e tal, e estressa a cliente, né? Então, é o desafio entre tomar cuidado, que a finalidade da segurança é o quê? Evitar roubo, evitar, enfim, né, mau comportamento dentro da loja, vamos dizer assim. Por outro lado, não é destratar e nem ficar, né, fuzilando com o olho os clientes que estão ali dentro da loja. Percebe? Isso causa mal-estar. Então, quando você analisa, aí você pergunta para... Como eu já tive reunião com seguranças de loja, né, de uma rede de lojas que eu atendi, e a gente estava conversando e eles estavam fazendo a seguinte colocação de a quantidade de roubos que eles evitavam. Não, aqui, tipo assim, eu dou um resultado muito bom para a empresa porque a gente evita uma boa quantidade de roubos que a gente, né, não permite que aconteçam. Ok, isso é um ponto positivo, legal. Olhando isoladamente, a gente vai dizer, essa é uma boa atitude. Por outro lado, quando você vê o mal-estar causado com aquilo, né, as perdas de vendas que aquilo proporciona, o que será que deu mais resultado? Percebe? Então, é importante ter segurança, é para isso que essas pessoas estão lá, mas é importante que elas sejam muito bem orientadas, não é? que sejam treinadas, capacitadas para conduzir a segurança de maneira a não provocar mal-estar, a não impactar negativamente na operação como um todo. E aí vai influenciar onde? Como a gente sempre bate, nos resultados. Não é? Então, é fundamental a gente entender, você quando olha para estoque, por exemplo, como eu já vi, estoquista que recebe a mercadoria muito rápido e cadastra muito rapidamente, dá entrada nas notas, porque tem prioridade a distribuir, mandar para as lojas e tal. E aí você vai olhar o nível de qualidade de cadastramento, não é? Você pega item, o mesmo item com 3, 4 códigos diferentes, porque não procurou direito, priorizou dar uma velocidade e que, ao mesmo tempo que pensa que está trabalhando com uma eficácia muito grande e, na verdade, está criando um transtorno terrível, porque a hora que você vai para o outro lado, que você vai analisar relatórios de vendas, relatórios para você controlar estoque, saber o que tem em estoque, o que girou, quanto tempo que está na loja, cobertura e etc., que são fundamentais para orientar o gerente de vendas, enfim, para orientar toda a gestão da loja, especialmente as compras que precisa dessas informações, e você vai ver o cadastro está bagunçado. Por quê? Porque a prioridade do estoquista foi da velocidade, como eu já vi muito isso. Não é? Então, e a culpa é de quem? É desse estoquista que está tendo esse tipo de conduta, esse comportamento? É evidente que não. Não é? É como eu sempre digo, a culpa é do gerente, a culpa é do gestor, ou pelo menos do diretor responsável por aquilo, que não soube dar as devidas prioridades, as devidas orientações e os acompanhamentos, o feedback, não é? Que precisa de orientação, porque às vezes a pessoa acha que está fazendo aquilo e tem orgulho de dizer, não, eu sou o estoquista mais rápido daqui. Assim, eu tenho tanta história para contar. Eu me lembro de uma loja que eu cheguei uma vez, eu entrei na loja, uma loja grande, uns 50 metros até o fundo da loja, e eu me lembro que eu cheguei na loja e fui entrando e não tinha um único vendedor, não tinha ninguém da equipe de vendas da metade do salão para frente. Estava todo mundo focado lá no fundo, por quê? Tinha chegado mercadoria, a gerente convocou a equipe, todo mundo ali ajudando e a loja, né, sabe, ninguém cuidava daquilo. Então, qual é a prioridade? É óbvio que a gente precisa de mercadoria, é óbvio que a mercadoria que chegou precisa ser aberta, cadastrada, etiquetada, precisa ir para o salão de vendas, precisa ser guardada no estoque de maneira organizada para que se encontre depois facilmente, etc. e tal. Porém, eu não posso, por conta disso, abandonar o salão de vendas, né, juntar toda uma equipe e passar 2, 3 dias com toda a equipe focada só em mercadoria, no horário de expediente com a loja aberta. Percebe? Então, é nesse sentido que eu digo, um dos grandes problemas que a gente encontra na gestão de varejo é uma percepção de uma visão não sistêmica, não integrada. Sistema no sentido de, o que é um sistema? É um conjunto de partes que operam de maneira integrada. Não é? Então, isso compete a quem? A direção da empresa, que é fundamental definir políticas, a visão da empresa, o entendimento de que os resultados importam
para todos ali dentro. Não adianta um financeiro que começa a apresentar relatórios de redução de despesa e achar que isso está fazendo bem para a empresa, quando na verdade isso está impactando de maneira negativa. Existem muitas empresas onde é comum casais, né, ou sócios. Um é financeiro e o outro é comercial. E aí você vê os confrontos, os conflitos, porque um está olhando só o contas a pagar, está olhando as despesas, muito preocupado com isso, a questão da inadimplência, não é? Tanto que no meu curso, no meu PAGL, né, um Programa Avançado de Gestão de Lojas, que eu tenho ele tanto no formato digital, quanto eu tenho apresentado seminários presencialmente aí pelo Brasil todo, né? E muitas vezes a gente detecta isso, eles começam a rir, os participantes, os lojistas que estão fazendo o curso, quando eu digo assim, a sua inadimplência está muito baixa, esse é o problema. Eles olham para mim assim e falam, você está maluco? Né? E a gente, quando começa a entender os resultados e analisar, e eles dizem assim, puxa, pois é, porque... ou eu cuido do financeiro, ou minha mulher ou meu marido cuida do financeiro e é muito rígido, faz um controle muito rigoroso, porque tem muita responsabilidade com o dinheiro, não é? com os compromissos da empresa, só que não olha para esse lado o tanto que está impactando, derrubando o ticket médio, perdendo oportunidades que a empresa poderia estar crescendo e por conta de não fazer as contas dentro do contexto, olhar só isoladamente, né, e acha que está contribuindo de maneira positiva para a empresa e, na verdade, está prejudicando. Então, como é importante ter essa percepção de conjunto, né? Tanto que a gente, como eu digo, não adianta você ter... Vou dar um exemplo prático. Não adianta o RH ficar muito preocupado, por exemplo, em treinamento de vendas. Um exemplo, como eu já vi redes de lojas, onde havia o RH com uma política muito legal, por sinal, né, digna de aplauso, mas olhando assim, não, nós precisamos capacitar nossa equipe de vendas. Então precisamos treinar, precisamos dar curso de vendas para os vendedores, precisamos ter aqui uma maneira de perpetuar esse treinamento, de fazer com que haja continuidade, etc. e tal. E aí a gente olha e vê que os planos de pagamento não estão adequados para o perfil da loja, para o perfil de público que atende, né? E aí, como é que você vai treinar uma equipe de vendas? Ok, positivo, precisa treinar, precisamos fazer isso, mas não dar as ferramentas necessárias para que eles consigam desenvolver o trabalho de maneira adequada. Um desses exemplos é plano de pagamento. Não é? Então, se não tiver o plano de pagamento adequado, como é que a equipe vai conseguir potencializar, realizar todo o seu potencial? Não é? Por outro lado, se você fala em plano de pagamento, é óbvio que vai impactar diretamente no fluxo de caixa da empresa. Porque todo mundo sabe, ok, eu vendo, boto minha mercadoria para fora, vendo parcelado, mas eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar imposto, eu preciso pagar meu contador, eu preciso pagar a comissão da minha equipe, enfim, a folha, e etc, etc, etc. Eu tenho todos os meus compromissos aqui. Como é que eu faço para alavancar minhas vendas, dando plano de pagamento para minha equipe trabalhar, não é? E se eu não vou resolver meu fluxo de caixa, meu financeiro? Percebe? Então, eu tenho que olhar para a minha equipe, precisa estar capacitado, o meu gestor de loja precisa monitorar e acompanhar essa equipe, eu preciso dar as ferramentas adequadas de planos de pagamento e etc, 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 para que eles consigam ter não só a capacitação no sentido de domínio de técnicas de vendas, conhecer produtos, conhecer a loja, mas ter a ferramenta adequada de plano de pagamento para poder trabalhar, para conseguir alavancar mais itens na venda, alavancar ticket médio e tal, porém, eu preciso também, junto ao meu financeiro, equacionar isso para que a empresa tenha condições de honrar os seus compromissos, alavancar faturamento sem comprometer seu fluxo de caixa. É por isso que eu insisto, né? Esse olhar precisa ser integrado, precisa ser sistêmico, a gestão da empresa precisa ter essa noção total do sistema e dos subsistemas que existem dentro da empresa e como integrar e gerenciar isso. É fundamental, né? E esse é um ponto que eu bato muito no PAGL, eu digo, o gestor precisa conhecer, precisa entender, não é? Como é que funciona o financeiro, como é que funciona compras, como é que funciona o setor de vendas, ou seja, todas as áreas, a área de crédito e cobrança, não é? Como é importante a gente conseguir olhar para isso tudo, para não cair na tolice de
de querer pressionar a equipe de vendas, é muito comum, muita gente me procura, Melino, minhas vendas caíram, a gente precisa, preciso melhorar minha equipe, é difícil encontrar vendedor, é preciso treinar, ou gerentes, né, como eu encontro essa solicitação, Melino, conhece um gerente bom, manda para mim, eu estou precisando de gerente para conduzir minha equipe, porque minhas vendas estão ruins, o mercado está difícil, os momentos aí, né, que a gente vem enfrentando não estão fáceis, porém, se você olhar só para equipe de vendas e não olhar para o estoque está adequado, o mix está adequado, a cobertura de estoque para dar giro e a rentabilidade que você precisa, como é que está a questão do seu financeiro, a gestão de receitas e despesas, todo esse planejamento, como você fazer para dar equilíbrio de fluxo de caixa, se você não olhar para análise de crédito e cobrança com um olhar adequado, que você possa, de fato, entregar ferramentas na mão da equipe, não é só crediário. Hoje existe um instrumento do cartão de crédito que é uma ferramenta poderosíssima. Quem sabe explorar, quem sabe utilizar, consegue alavancar resultados, dando equilíbrio financeiro, dando margem. Não é? A mesma coisa a equipe comercial entender as suas necessidades de giro, de cobertura, de estoques que vão influenciar nos seus resultados, que vão criar a oportunidade de crescimento da empresa, e é só a empresa crescendo que eles têm a oportunidade de também crescerem, inclusive criarem novas oportunidades, de abrir uma nova loja, de pegar uma gerência, uma supervisão e assim por diante. Não é encolhendo que a empresa vai expandir os seus negócios. Então é importante todo esse entendimento e isso cabe ao gestor principal, à direção da empresa. Então o grande desafio do gestor, especialmente na nossa área, que aqui a gente fala de loja, é ter essa visão sistêmica, completa da empresa, saber como capacitar as pessoas, distribuir as tarefas e saber fazer uma gestão de alto nível, porque é aí que você vai conseguir competir. Não basta só encontrar um bom ponto comercial, não basta só conhecer bons fornecedores, olhar para as mercadorias e saber aquilo que vende, ou então só marketing, como eu vejo algumas lojas focando muito, né, trazendo influencers, trabalhando fortemente em Instagram, publicando, atraindo a atenção de clientes. E você começa a olhar o setor de compras abastecendo a loja, inchando, e aí você vê o financeiro desesperado porque as vendas cresceram, mas o contas a pagar está estrangulando o fluxo de caixa da loja, e o gestor não tem esse olhar integrado, sistêmico, para que possa realmente tomar as decisões e as ações mais adequadas para que se dê o equilíbrio em todos os setores da loja. Se todos os setores entendem, né, independentemente de porte, porque se você é uma loja pequena e só você é o gestor, você tem todas essas funções, não é verdade? Então não adianta você focar um setor e esquecer dos demais, porque eu preciso ter todos os departamentos, os setores da loja, as partes desse corpo precisam funcionar. Não adianta o coração estar ótimo se o pulmão não está conseguindo oxigenar o corpo, ou o cérebro não está funcionando. Esse corpo não vai progredir, ele vai ter dificuldades sérias, não é? Fica um corpo doente. Então é importante entender que para que o corpo, assim como a empresa é também um corpo, funcione, todas as partes precisam estar o melhor possível e integradas, para que a gente consiga conquistar os melhores resultados. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa responsabilidade. Não é como gestores, é alavancar os nossos negócios, gerar resultados, é assim que a gente prospera e, antes de mais nada, é uma obrigação, porque a gente distribui renda, a gente distribui riqueza, a gente movimenta toda essa cadeia. A partir do momento que eu vendo lá um sapato, uma calça jeans, que eu vendo, enfim, que eu realizo uma venda na minha loja, eu estou movimentando toda essa cadeia. Não é verdade? Eu pago imposto, eu estou contribuindo para a sociedade, eu estou abrindo espaço para fazer um pedido para o meu fornecedor, movimentando uma transportadora e assim por diante. Essa é a máquina da economia, isso que a gente precisa movimentar. E mais do que tudo, eu estou pagando salário para pessoas que vão também sustentar sua família e fazer as suas compras e assim por diante. Então, quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha para a economia de um país, não é? É dessa maneira que a gente contribui de maneira efetiva. Fazendo um trabalho de excelência, pode ter certeza que a gente faz a nossa parte, a gente constrói as oportunidades de uma sociedade melhor. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso, e isso envolve competência, isso envolve esforço, mas só esforço não paga a conta.
Não é só a boa vontade é fundamental, mas é importante que a gente conheça, que a gente dê a atenção necessária, que a gente procure se envolver com todos os elementos, que compõem a administração da nossa loja, do nosso negócio, para que a gente consiga ter as oportunidades e gerar as oportunidades necessárias para o crescimento. Concorda comigo? Enfim, esse é o nosso primeiro papo de 2020. Eu quero lembrar você que agora dias 13, 14 e 15 desse mês eu vou estar na Coromoda, no Expo Center Norte em São Paulo, vou estar com um stand lá, vai ser um grande prazer poder receber você lá, se você puder fazer uma visita à feira. Aliás, todos os dias às 18 horas tem palestra minha. A gente vai falar um pouquinho como transformar o atendimento em vendas nesse evento da Coromoda com a nossa palestra, E mais uma série de outras palestras estratégicas e informação fundamental que vem ao encontro disso tudo que a gente está falando, Informação é poder. Beleza? Vai ser uma grande honra se você puder nos prestigiar por lá. Então é isso. A gente encerra por aqui. Hoje não esqueça de comentar aqui embaixo, de curtir o vídeo se você gosta, se você prefere ouvir, entra lá no Spotify, no Apple Podcast, enfim, nas plataformas de podcast para ouvir. Tem gente que gosta de assistir o vídeo e depois ficar repassando, ouvindo, a hora que está correndo, a hora que está malhando, está na esteira, ou no trânsito, e gosta de ir ouvindo a gente, então a gente também disponibiliza isso nas plataformas. Beleza? Então é isso, vou encerrar por aqui hoje. Um grande abraço.